Boa tarde, pessoal! Estamos aqui na Materna para nossa live sobre o desenvolvimento infantil. Eu sou a Fernanda, fisioterapeuta e osteopata aqui da Materna. Eu sou a Jerusa, sou fonoaudióloga clínica aqui da Materna também. E eu sou a Adriele, sou psicopedagoga clínica aqui da nossa Materna. Então, a gente queria, a primeira coisa, conversar com vocês que este vídeo que a gente está fazendo, essa live, na verdade, que a gente está fazendo, para a gente discutir fatos importantes que acontecem no desenvolvimento infantil, mas que as mães, os pais, avós, não se preocupem se o seu filho, neto, enfim, não estiver fazendo, naquela idade que a gente falou, estiver fazendo exatamente o que a gente está dizendo. A gente vai falar o que é esperado para cada idade, o que deveria acontecer, mas cada criança tem o seu desenvolvimento próprio, a gente não pode levar isso muito a fio, assim, é isso aí e não tem alternativa. Quando que os pais têm que se preocupar? Quando a criança demora mais de 3 meses, por exemplo, uma coisa que era para acontecer no primeiro trimestre, já fechou o segundo trimestre e a criança ainda não faz, então ela pode estar com um atraso, mas mesmo assim pode não ser nada grave, pode ser algo que só está precisando de um estímulo correto. Aí então os pais têm que procurar ajuda, tá? Mas antes disso, para todo mundo manter a calma, a gente só vai falar o que é esperado e cada criança tem o seu tempo para acontecer, tá bem? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que acontece no primeiro trimestre. Então do 0 aos 3 meses, a criança na parte motora, ela se apresenta bastante com braços e pernas flexionados e a cabeça posicionada para um dos lados. Essa é a postura normal que a gente encontra no recém-nascido. O que é importante de eu falar sobre isso? Para os pais observarem se a criança não fica com a cabeça sempre para o mesmo lado. Isso pode acontecer porque o bercinho da criança fica de um lado e a mãe sempre chega para pegar a criança daquele mesmo lado. A criança no carrinho fica sempre de um jeito que a mãe também vai abordar por aquele mesmo lado. Então observa se o filho não fica sempre com a cabecinha para o mesmo lado. Essa é a única coisa que a gente tem que cuidar, porque aí de repente muda o lado, bota a cabeça para os pés do bercinho para que comece o bebê olhar para o outro lado também. É importante que a cabeça vire para os dois lados, isso é uma coisa importante da gente observar. Braços e pernas vão se movimentar ativamente. Quando a gente coloca o bebê de barriga para baixo, que isso é uma coisa bem importante da gente fazer, colocar o bebê de barriguinha para baixo, mais ou menos a partir dos 2 meses é mais seguro da gente fazer isso. Coloca, mas é assim, uns minutinhos que a gente coloca de barriga para baixo já tá ok. E o que tem que acontecer? O bebê tem que conseguir tirar o rosto, isso, da cama, né, ou enfim, de onde ele estiver apoiado. Ainda não vai conseguir sustentar o pescoço, não é ainda, só ao final do 3º mês é que vai estar sustentando um pouquinho mais centralizado a cabeça, mas ele tem que pelo menos conseguir ter esse reflexo de fuga. São minutinhos só que a gente coloca de barriga para baixo, não é para deixar um período grande a criança nessa posição. Uma outra coisa importante que acontece nessa época é o rolar acidental, que a gente chama. O bebê não rola ainda nessa idade, mas pode acontecer dele seguir uma luz ou alguma coisa e acabar rolando. Então, cuidado, não deixe o bebê sozinho nunca, porque pode acontecer o rolar acidental. Não é a época correta ainda do rolar ativo, tá bem? Aí, então, depois no próximo, que é dos 3 a 6 meses, quando o bebê tá de barriga para baixo, ele já consegue sustentar a cabeça, como eu falei, e consegue liberar uma mão para puxar um brinquedo, trazer até a boca e ficar um pouquinho mais tempo de barriga para baixo. Tudo eles vão levar a boca nesse período, né? É normal. Vão procurar o som rodando a cabeça para os lados onde tiver o som próximo assim deles. Mais ou menos com 5 meses é que o bebê começa a levar os pezinhos na boca, então isso é um ponto assim, importante, né, do desenvolvimento. Começa então o rolar ativo, o bebê começa então a rolar por querer, não é só o acidental, né, nesse período. E a outra coisa importante desse período também é que o bebê já começa a conseguir ficar sentado com apoio. Então a gente, lá no final, lá perto dos 6 meses, é que eu boto almofadas e coisa para o bebê ficar sentado e ele já consegue sustentar com apoio a sua coluna, tá? Não tem como a gente não falar disso, mas
Eu tenho que esperar o bebê estar conseguindo sentar sozinho para então iniciar a introdução alimentar, tá? Então eu preciso esperar chegar nesse período. Eu não posso alimentar o meu filho antes disso. É um dos sinais em que o bebê está pronto para receber alimento, que ele consegue se sustentar. É esperado que seja ao final do 6º mês, mas não é certo que isso aconteça. Pode ser aos 7, pode ser aos 8, depende de cada bebê. Isso influencia nos engasgos, né? Isso, exatamente. Então, a criança parar de mamar a fruta e conseguir fazer um alimento um pouco mais sólido, né? Exatamente. Então, do 7º ao 10º mês, ali, o próximo trimestre, então, já é esperado que ao final ele sente sem apoio nenhum. Já começa a se arrastar, então para trás ou para frente consegue se arrastar. As reações de proteção, que são aquelas reações, se o bebê tá sentado, ele se desequilibra, ele bota a mão para não cair, isso ainda não tá pronto. Então eu ainda preciso ter cuidado, não posso deixar ele sozinho e tchau, já senta sozinho. Não, eu ainda tenho que ter cuidado porque não tá pronto ainda essa proteção de queda. Já existe um engatinhar imaturo, que a criança fica de gatas, mas cai sentada para trás, isso acontece nesse período. Ao final do 9º mês é que é o esperado engatinhar mesmo, mas algumas crianças não engatinham, né? Então, mas o normal é isso. A partir do 9º, então até 1 ano, que é o período que a gente vai falar, a criança já caminha com apoio, então se tu segurar embaixo dos braços ou se apoiar em algum objeto, já consegue dar alguns passinhos. E o engatinhar daí tá perfeito nessa época, tá? Acho que da parte motora que eu tinha pra acrescentar é isso. Tem uma coisa que meio que me preocupa, assim, que é a questão dos pais ficarem tão ansiosos da criança atingir esse marco seguinte do desenvolvimento que acaba forçando. Isso. Né? Então, o meu filho tem 3 meses e já senta sozinho e sem apoio. O meu filho tem 6 meses e já tá quase engatinhando sozinho. Gente, não é bem por aí. A criança tem o tempo dela e a gente, enquanto pais, tem que saber respeitar, né? Não tem como a gente usar isso de status, né? Isso, o meu filho é melhor que o outro porque ele faz as coisas isso mais cedo. Muito. Demais. Né? E também não comparar, né? Porque as crianças são totalmente diferentes. Todos nós somos diferentes, então cada um tem seu ritmo pra tudo então, isso. Então não é quem consegue fazer primeiro que é melhor. O melhor é aquele que conseguir no seu tempo, protegendo a sua coluna, protegendo os seus movimentos. O uso do andador é uma coisa que a gente vê muito. Isso está completamente errado. Não é recomendado o uso de andador pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Não é recomendado. O quadril fica numa posição que não é adequada para a formação. Além dos riscos, aquele bebê que não está pronto, a mãe já quer que ele fique caminhando, bota no andador. Então ele pode virar o andador, pode se machucar. Ele pode chegar perto de um fogão, puxar uma panela, fazer, né? Então são coisas que não precisa, tu não precisa acelerar o processo. Eu percebo assim que tem um pouco de mito em relação a isso, de uma coisa de antes, assim, porque comigo foi assim e deu certo. Antigamente, talvez a gente não tivesse tanta consciência, né, da necessidade desse respeito às fases da criança que a gente tá vendo agora. Então, é uma consciência dos pais que a gente também precisa mudar um pouquinho, né? Entender que cada um vai desenvolvendo o seu tempo. Conhecimento e informação, porque Exato, tudo, né? Bom, dando sequência então, falando um pouquinho sobre a linguagem, porque não dá pra gente falar sobre desenvolvimento infantil sem falar da linguagem, né? É um marco importante do desenvolvimento, causa bastante preocupação com os pais, a gente vê que é motivo de preocupação nas consultas com o pediatra, né? Muitas vezes, mas o meu filho não tá falando ainda, às vezes eu tive um outro filho que é mais velho e eu comparo, não, mas o fulano falou com 1 ano e esse que tá com 1 ano e meio e não fala, é muito relativo. Como as gurias estavam falando, cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento, né? E a gente tem que respeitar isso. Claro que ao longo do tempo podem ser dados sinais de alerta, mas isso tudo, né, com conhecimento, com informação e com bom senso, principalmente, a gente vai conseguir resolver, né? Bom, mas falando enquanto comunicação, então assim, o que eu teria para trazer para vocês de dicas seria assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação àquela criança para ela estar apta para falar, para ela conseguir desenvolver a linguagem dela. A gente sempre fala de 3 fatores que eu só vou falar bem basicamente para a gente não se estender aqui, mas que são muito importantes. São assim, a gente tem que estar ligado, atento aos fatores que são relacionados à área biológica, à área de maturação biológica que a gente chama, que daí entra assim, a questão da audição da criança. O meu filho está ouvindo bem, ele precisa estar ouvindo bem para ele começar a falar.
Porque se ele tiver uma perda auditiva, se ele tiver uma perda que não seja tão significativa, também pode atrasar o processo de fala dele. Né? Isso é a primeira questão que às vezes a gente vê em consultório, a preocupação dos pais que a criança não está falando, vamos ver a questão auditiva para ver se está tudo bem. Eliminado isso, passamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Algum comprometimento neurológico que essa criança pode estar apresentando também, até mesmo no processo da maturação, né? Então, assim, pode impedir a fala, pode impedir a comunicação nesse momento. E daí aí entra uma série de síndromes, uma série de doenças, aí a gama fica muito grande de problemas. Geralmente não é isso, geralmente a gente tem outros fatores, né? Mas também a gente tem que avaliar, encaminhar para o neuro muitas vezes e descartar isso. E o terceiro seria a questão dos órgãos da fala, né? Lábio, língua, bochecha, avaliar para ver se está tudo ok. Uma criança que tem uma fissura palatina ou uma fissura invisível que a gente chama, que é lá no palato mole, muitas vezes, isso já dificulta a fala dessa criança, já pode estar um atraso, já pode fazer com que essa fala se estabeleça de uma forma muito mais tardia e já prejudicial no processo seguinte, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é eliminar esses fatores. Não sendo isso, também tem as causas emocionais. Daí entram os traumas, meu filho não está falando ainda, vamos ver lá atrás, pode ter acontecido alguma coisa com essa família que tenha traumatizado essa criança, alguma perda, alguma agressão, algum abuso, tudo isso pode significar na fala também, tá, pessoal? Então os fatores emocionais sim, estão relacionados, são tratados em conjunto, fonoaudiologia, psicoterapia, né, toda uma estrutura para atender essa criança para que essa linguagem se desenvolva. E por último, e mais comum, que a gente vê mais em consultório, posso dizer para vocês que o meu atendimento 90% é esse problema, são os fatores ambientais, sociais. O que vem a ser isso como problema? Aquelas famílias que de uma forma ou outra não conseguem ser boas estimuladoras para essa criança. E boas estimuladoras não são aquelas pessoas que não amam seus filhos. Às vezes eu posso amar muito meu filho, mas eu amo tanto que às vezes eu impeço ele de crescer. Eu amo tanto que às vezes eu super protejo. Eu amo tanto que às vezes eu impeço que ele fale. E isso pode acontecer sim. Então a gente tem que cuidar muito do ambiente que essa criança está inserida. Muitas vezes, assim, uma babá, uma avó, as babás e as vós são maravilhosas, não estou criticando ninguém, mas assim, às vezes eu posso deixar com uma cuidadora e ela simplesmente alimentar, manter a criança quentinha, dar o banho, ser um cuidador. E para que a linguagem se estabeleça, a gente tem que ter um estimulador, não só um cuidador. Então eu não posso deixar aquela criança na frente da televisão o dia todo. Eu tenho que interagir, eu tenho que conversar, eu tenho que cantar, eu tenho que contar histórias para que essa linguagem flua, para que essa linguagem apareça, né? A escolinha também é bem indicada nesses casos, porque a criança vai interagir com outras crianças, né? Então, às vezes, isso aí, né, vai fazer com que a linguagem flua e apareça. E, para pontuar só em relação às idades, né? A criança já desde o útero, ela já ouve, com 5 meses de gestação, já dá para dizer que ela está ouvindo sons externos, ela já começa a se familiarizar com o som da mãe, com a voz do pai, né? Ela reage aos estímulos externos, os estímulos muito intensos, tipo uma furadeira, um liquidificador, a criança se movimenta no útero, né? A gente já pode sentir, quem já foi mãe sabe disso. Então a comunicação está existindo desde esse momento. Comunicação não é só falar, é o ouvir também e o reagir. Então, depois que essa criança nasce, dos 0 aos 3 meses de idade, mais ou menos acontece a comunicação através do choro, que é a única forma que a criança vai ter como se comunicar. Não existe outra possibilidade. E no primeiro mês é o mais difícil, porque essa mãe ainda não conhece o choro da criança. Então, tem aquilo assim, ai, mas está chorando e chora por quê? Isso acontece no primeiro mês. Depois, no segundo e no terceiro, a gente já começa a conhecer o choro da criança. Chorou diferente? Ah, é uma cólica. Chorou daquela outra maneira? É o dengo, que é um colinho, né? Aquela coisa toda. Então, eu já vou conhecendo o choro do meu filho e ele já vai sabendo se comunicar através do choro. Isso dos 0 aos 3 meses de idade. Depois dos 3 aos 6 meses de idade, daí é uma fase onde a criança começa a brincar com os sons. Ela começa a ouvir os sons na volta dela e ela começa a tentar reproduzir aquilo que ela ouve, né? Então, esse período é chamado de lalação. É um período assim de brincadeira, que a criança brinca mesmo com os sons, né? E depois dos 6 aos 9 meses, que é considerado o período mais importante dentro do primeiro estágio, né? Que é o período do balbucio, dos 6 aos 9 meses no caso.
O que é o balbucio? É a pré-fala, é a pré-conversação. É onde a criança vai fazer todo o treinamento para ela falar depois. E o legal do balbucio é que até as crianças surdas, elas balbuciam, demonstrando que a linguagem é uma coisa inata, que está com a gente, e também tem um lado do ambiente, da socialização, que vai aprimorar depois, né? Mas daí então, o que acontece no balbucio? Por que a criança surda que balbucia até os 9 meses depois não fala e a criança ouvinte fala? Porque a criança surda, ela não tem o feedback dela em se ouvir. E não tem o estímulo dos pais, dos familiares na volta dela, incentivando, que legal, a gente costuma brincar com a criança, o que tu tá falando, o que tu quer contar, o que tu quer me dizer. Isso é extremamente importante, tá, pessoal? Quando a criança estiver nesse período, até os 9 meses, estiver balbuciando, estiver com esses sonzinhos, os pais chegarem, brincarem com ela, fazerem um incentivo para que aquilo ali se perpetue. Porque é isso que vai se dar uma boa comunicação depois, tá? Dos 9 aos 12 meses, a 1 ano de idade, daí sim, costumam aparecer as primeiras palavrinhas, geralmente com 1 ano, né? As mães muitas vezes na anamnese, na entrevista, dizem assim, mas o meu filho falou com 8 meses. Não, mas as crianças não falam ainda com 8 meses, né? 8 meses ainda está balbuciando. Lá por 1 ano a gente considera a primeira palavra. Para alegria das mães, geralmente é mamãe. Claro. Papai, né? Geralmente é mamãe, tanto incentivo. Não, mas tem uma explicação também científica, porque a gente adquire primeiro o M e depois o P. O som. Então, também tem isso, a gente tá na vantagem. Claro. Mas aí, então, assim, aí existe a função da comunicação. A criança vai falar a primeira palavra com intenção de comunicar, com vontade de comunicar. Sim, ela vai olhar. Não é mais aqui só aquela ouvinte, não é só mais o som solto no ambiente como era o balbucio, né? Com sentido, Com digamos. sentido, com olhar para a pessoa, esperando uma resposta. Então, daí se dá a primeira palavra a partir de 1 ano de idade, podendo variar, como a Fernanda falou, como as gurias falaram, né? Varia muito de criança para criança. Mas a partir de 1 ano de idade, a primeira palavrinha e o desenvolvimento da linguagem se dando a partir daí. Tá? Ótimo. Algumas dicas. Eu queria colocar para vocês, assim, a questão de atenção na primeira infância, né? A gente fala hoje muito dos primeiros 1000 dias, né, de cuidado com essas crianças. E aí tem umas informações bem legais, assim, que a gente trata em questão de cognição, né? Que é como a gente aprende, como a gente adquire conhecimento, que são cerebrais. Então, o cérebro de uma criança de até 1 ano, ele é 250% mais ativo que o de um adulto. São milhares de comunicações neurais, de sinapses que aquela criança vai produzir durante esse primeiro ano de idade. Então, qual é a nossa missão enquanto cuidadores, né? Estimular. Cuidar o hiperestímulo, né? Cuidar o não forçar, mas propiciar um ambiente que essa criança se sinta livre, se sinta feliz para poder se desenvolver. Isso é bem importante. Cuidando, então, esses marcos que as gurias falaram, dessa questão de desenvolvimento, eu quero lembrar que podem acontecer esses atrasos, mas que os pais devem e podem seguir os seus instintos. Acho que ninguém melhor que os pais, né, que vivem com aquela criança, que estão sempre atentos para saber se, dizem que não é atraso, mas quem sabe eu vou num especialista porque eu não tô feliz, eu acho que pode ter alguma coisa. Então, assim, confiem no instinto de vocês. Ninguém melhor que pai e mãe para saber se aquela criança tá bem, se precisa de algum acompanhamento ou se não. E aí eu quero só relembrar que essa criança, esse bebê até 1 aninho, ele vai aprender com os sentidos. E que é muito importante a gente estimular ele multissensorialmente. Então, visão, audição, tato, isso vai refletir lá na aprendizagem quando eu for para a escola, né? Vai ser uma criança mais visual, mais auditiva, mais sinestésico. Vou precisar de mais alfabeto móvel? Não. Vou precisar mais escrever? Não. Vou precisar que a prof fale mais no meu ouvido as vogais para eu conseguir entender. Então, estimular todos os sentidos dessa criança desde pequenininha faz bastante diferença para nós. E a questão da imitação, né, que as gurias acabaram trazendo nas áreas delas e que pra gente é muito importante. Esse bebê, ele vai aprender olhando, então é a partir do modelo, né, é o exemplo. Tudo isso é bem importante pra nós. E não forcem, tá, pais? Deem oportunidade para as crianças desenvolverem, mas sem forçar. Bom, a gente quer agradecer a atenção de vocês. Nosso tempo já estourou hoje, até passou. A gente quer deixar um recadinho, tá?
semana que vem tem a última live especial de mês das mães. Então é uma live sobre desmame gentil com as nossas consultoras em aleitamento materno, a Nanúcia e a Jéssica. E elas vão fazer um sorteio ao vivo aqui na nossa live de uma laser terapia, né, gurias? Usando ILIB. Então tá lá na página, aberto ainda a postagem. Quem não marcou ainda as amigas, marque que ainda dá tempo. Então vai ser no dia 30. As gurias vão estar aqui ao vivo fazendo esse sorteio, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, comentários, perguntas, dúvidas, deixem pra gente, a gente nem conseguiu dar oi pro pessoal. É verdade. Mas obrigada por estarem online com a gente e a gente vai conversando, tá? Estamos sempre à disposição de vocês aqui na clínica. Contem conosco, cada uma das suas especialidades e também enquanto multiprofissionais, né? A gente consegue ainda bem se trocar bastante aqui e fiquem bem à vontade, tá? Um bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau.